Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o perigo, né? O porquê você deve manter uma comunhão com Deus, tá? E as consequências de não manter a sua comunhão com Deus. Eu vou contar um pouco da minha experiência com isso, tá? Inclusive foram experiências recentes, tá? Quando a gente está muito atarefado com muitas coisas para fazer e tal, por exemplo, trabalhar, arrumar casa, cuidar de filhos, e fazer outras coisas além destas, ir na rua, resolver problemas, resolver coisas, as pendências, né? E normalmente a gente vive no modo automático. A gente já acorda, já às vezes até em cima da hora, já acorda para se arrumar, para sair para trabalhar e tal, e aquela correria toda. E acaba que vai se passando os dias, vai se passando os dias, o tempo. Acontece que os problemas da vida, eles começam a sufocar a gente. As coisas que a gente precisa resolver, de repente, por exemplo, aconteceu um problema que, cara, eu tenho que resolver isso e tal, não sei como é que eu vou resolver, eu tenho que resolver. Aí, esse problema acaba que vai tirando a tua paz. Quando você deita a cabeça, quando você deita e coloca a cabeça no travesseiro para dormir, vem esses pensamentos. Caraca, eu tenho aquilo para resolver. Ou amanhã eu preciso fazer tal coisa. Cara, eu deixei de fazer aquilo. Pô, esqueci disso, esqueci daquilo. Eu tenho que resolver tal coisa. E aí, quando você não toma cuidado com essas coisas, o que acontece? Esses problemas vêm à tona, eles vão ficando cada vez mais pesados. E você tá ali no modo automático e você, quando vai ver, se já não é um hábito seu, você não tira tempo para Deus. Você não reserva ali 15, 20, 30 minutos para meditar na Bíblia. E aí você acaba tendo o seu fardo, o fardo das coisas começa a ficar pesados. Por quê? O que vai te sustentar neste mundo, ainda que nós vivamos em um mundo material, também existe um mundo espiritual. Tem um mundo físico, esse aqui, no qual a gente vive, a Terra, e também tem um mundo espiritual. Só que, para você conseguir viver bem no mundo físico, você precisa estar bem no espiritual. E se você E para você estar bem no espiritual, você precisa de quê? Você precisa ter tempo para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar a Deus, conversar com Deus. Quando você não faz isso, o teu espiritual ele fica fraco. Você está no mundo físico, mas esse mundo físico também ele está ali englobado, ele faz parte também do mundo espiritual. E as coisas, primeiramente, acontecem no mundo espiritual. Para você viver bem neste mundo físico, você precisa do mundo espiritual. Quer dizer, você precisa estar com o espiritual bem. Se você não está com o espiritual bem, que a tua força ela vem da palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é o que nos sustenta. Sem fé você não consegue viver. Por exemplo, se você tem fé, o que é a fé? A fé é uma certeza. Se você não tem uma certeza de que você vai sair para trabalhar e você vai voltar em casa com vida, você nem sai de casa, você vai ficar com medo de você morrer. Ou seja, você tem uma certeza de que você vai sair de casa e que você vai voltar. E aí você sai. A fé é isso. Se você não tem a fé de que, cara, Deus, ele pode me ajudar, se você não tem essa fé, é porque você não lê a palavra de Deus. Nós sozinhos, nós não conseguimos vencer os problemas da vida sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus.
E quando você tem a fé fortalecida, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então você consegue viver bem no mundo espiritual. Quer dizer, você melhora, você deixa o teu espiritual bem fortalecido e com isso você passa a viver bem no mundo físico. E o que acontece quando a gente não lê a palavra, a gente não ora a Deus? Como eu falei, os problemas vêm à tona, você fica cada vez mais pesado, o fardo fica cada vez mais pesado, e aí é onde entra ansiedade, depressão, insônia, um monte de coisa. Só que quando você tira um tempo para meditar na Bíblia, as coisas acontecem. Você passa a se sentir em paz. É até um pouco difícil falar isso com palavras, sabe? É um pouco difícil mensurar isso com palavras, porque é uma coisa que ao mesmo tempo você consegue explicar um pouco, só que ao mesmo tempo também no fundo você não consegue falar tanto, porque é tipo como se fosse uma experiência única. É um pouco difícil de decifrar. Ainda que você esteja cheio de problema, ainda que lá fora esteja caindo o mundo, enfim, você tem paz. Você consegue ter paz. E Jesus sabia disso. Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele mantinha essa rotina de constantemente falar com Deus, conversar com Deus, ter intimidade com Deus. E olha que Jesus era Deus Filho, o Filho de Deus. Se Jesus tirava tempo para orar, para falar com Deus, imagina a gente. Tem uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 15 em diante. Fala assim: a sua fama, estava se referindo ao Senhor Jesus, porém se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele está se referindo ao Senhor Jesus. Ele, Jesus, porém retirava-se para os desertos e ali orava. Ou seja, o Senhor Jesus, ele tinha um trabalho muito grande. Que era o quê? Que era ganhar almas, curar as pessoas, libertar, enfim. Só que mesmo assim, mesmo muitas pessoas chegando até ele e, cara, uma multidão, mesmo com isso, ele se retirava do meio dessas pessoas, ia para um monte, ficava sozinho e orava. Falava com Deus. Por que será que o Senhor Jesus fazia isso? Porque ele sabia que não adiantava só ele ser filho de Deus, ele precisava do auxílio, ter a força do Pai dele, a ajuda de Deus. Ou seja, se com o Senhor Jesus foi assim, imagina com a gente. Jesus sabia que se ele não mantivesse uma rotina ali, uma constante oração com Deus, uma constante intimidade, ele não ia ter forças, ele não ia conseguir aguentar as perseguições, que ele foi perseguido, as humilhações, ele foi açoitado, ele apanhou, foi preso, enfim, ele foi traído. Ele sabia que se ele não tivesse essa intimidade com Deus, ele não ia aguentar essas aflições da vida. E ele fala, né, quando ele ressuscitou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, nosso exemplo tem que ser ele, tem que ser o Senhor Jesus. Eu lembro até, às vezes, isso também acontece comigo. Eu tô falando, mas isso aqui também serve para mim, né? Eu tô aqui para poder compartilhar as experiências minhas, enfim. Quando acontece de eu não tirar tempo para falar com Deus, eu percebo que, ou então quando eu oro, falo pouco, converso pouco com Deus, eu percebo que vai passando os dias e é tipo de uma forma minuciosa, acontece assim meio que sem você perceber, tu vai ficando sobrecarregado com as coisas da vida.
Você começa a ter mais preocupação, mais ansiedade. É como se você esquecesse que você tem um pai celestial, um pai divino, que está cuidando de você. Você acaba se esquecendo disso. E você acaba confiando mais nos olhos da sua vista, no que você está vendo assim, no físico, do que no crer. Porque a fé, ela é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que você não se vê, aquilo que você não vê. Ou seja, a fé, ela exige que você tenha certeza de que aquilo vai se concretizar na tua vida, mesmo que você não está vendo com os olhos físicos. Só que quando você não está tendo intimidade com Deus, isso você acaba perdendo essa força, essa fé, essa certeza, entende? E acontece, ó, de maneira automática, você acaba não percebendo, entende? Então, assim, o Senhor Jesus, ele orava. A oração, a palavra oração, você talvez esteja se perguntando, mas o que é orar? Eu nem sei orar, eu nunca falei com Deus, eu nem sei orar. A palavra oração diz ora, que vem de oratória, que é o que? Você conversar, você abrir a boca, você falar. O ação vem de você fazer. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, você conversa com Deus. Isso é uma oração. É uma conversa como se você estivesse desabafando com um amigo, alguém próximo. Por exemplo, aqui nesse vídeo eu tô falando com você e tal. É tipo isso. Não é, não, eu tenho que orar bonitinho, eu tenho que começar rezando o Pai Nosso, Ave Maria. Não. Isso aí é coisa de religião, é coisa religiosa. É você orar, é você expor aquilo que está dentro de você para Deus. E quando você faz isso e você age, por exemplo, vamos supor, você quer um emprego melhor. Você não vai só orar pedindo emprego. Tu vai fazer o que tem que ser feito para conseguir aquele emprego. Você vai fazer a tua parte e Deus também vai fazer a parte dele no mundo espiritual. E quando a gente ora dessa forma, expõe essas dificuldades, as aflições, os seus medos para Deus, ele fala, tome sobre mim o meu jugo. Ele fala que o fardo dele é suave, é leve. Ou seja, você vai tirar o seu fardo, vai entregar para Jesus e ele vai dar o fardo dele que é leve e que é suave. Você, por exemplo, já caminhou com pesos nas costas ou então com sacolas pesadas? Não é diferente de você caminhar carregando uma sacola mais leve? Tu consegue caminhar muito mais rápido e mais tranquilo. É sobre isso que Jesus basicamente está falando. Tua vida vai ser mais leve, vai ser mais tranquila. Isso não significa que você não vai passar por problemas, mas você vai ter paz. Ele falou, a paz que eu vos dou não é como a paz que o mundo dá a você. Porque a paz que o mundo dá é momentânea, é passageira, se baseia em coisas, em pessoas. Jesus não, a paz do Senhor Jesus é verdadeira, é eterna. Você tem a paz para tudo ou sempre. E ele fala também, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você quer ter esse alívio? Vai até Jesus. E não tem nenhum outro caminho não, tá? O Senhor Jesus, ele é o único caminho. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem entidades, santos, não sei o que, Ave Maria, nada, não. É só você orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pronto. Tu já chegou até o Pai, se você orar com fé. Aí fala, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer esse descanso para a sua alma? Assim, a Bíblia tem tudo, tem a resposta, tem tudo para a sua vida, a Bíblia. E aí eu termino esse vídeo com uma pergunta. Você tira tempo para orar?
para ter intimidade com Deus? Tu quer ter esse descanso na sua alma, mas você faz por onde? Você dá oportunidade para o Senhor Jesus entrar na sua vida? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá? Só que isso tudo aqui só vai acontecer se você tiver fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer vencer essas aflições através da fé, usando a palavra do Senhor Jesus, usando a fé, eu criei uma videoaula que te ensina gratuitamente como você faz isso, tá? Na prática. E se você tiver interesse em assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe com quem esteja precisando dessa mensagem.